Hi everybody and welcome back! Sejam muito bem-vindos segundo ano a mais um vídeo aqui da nossa disciplina de língua inglesa. Como é que vocês estão, meus amores? Tudo jóia com vocês? Ótimo saber! Depois de mais uma semana de aula e depois de todo o simulado que teve 2 semanas atrás, espero que vocês já estejam muito melhor, galera. Então, hoje nós vamos continuar então o grupo 4, The Group 4. E como eu comentei com vocês nas aulas anteriores, a gente começou falando um pouquinho sobre animals e agora a gente também vai continuar falando sobre animals, mas não só sobre eles. A gente também vai falar sobre nature, que é a natureza. A gente também vai falar um pouquinho sobre várias coisas que a gente pode encontrar na nature, mas principalmente natural, natureza, e animals, animais. Vamos lá, gente. O número da nossa lição de hoje é a Lesson 15. 15, 15. Que significa lição 15, tá bom? E o nome dela é What a Beautiful Flower. What a Beautiful Flower. What a Beautiful Flower. Tio, o que é isso? Vamos dar uma olhada. What a gente pode utilizar ele para dizer nossa, uau, que alguma coisa linda, entendeu? Beautiful é um adjetivo. Tio, o que é adjetivo? Adjetivo é uma característica. Então, por exemplo, o tio é pequeno. Pequeno é um adjetivo, que é uma característica, que é o tio pequeno. Mas, gente, beautiful significa lindo ou linda. Depende muito aí da tradução. Pode ser os dois. Linda ou lindo. E flower é a palavrinha que eu quero que vocês conheçam hoje. O que significa flower, gente? Flower são as flores, the flowers, as flores que nós encontramos num garden, no jardim, ou então no park, lá no parque que a gente pode ir, na nossa home, que é a nossa casa. Então a gente pode encontrar flowers em vários lugares. Então, o nome da nossa lição, da Lesson 15, is What a Beautiful Flower! Meu Deus, que linda flor! Entendeu? Então, nós vamos utilizar as páginas 29 e 30, in English 29 and 30. Vamos começar então? Let's start. Everybody, please open your book, page number 29. 29. Vamos lá, todo mundo. Lá na página the page number 29, é essa página aqui que está no meu livro para vocês. Vou apresentar para vocês aqui o nosso livro. E então, logo no início dele, aqui no iniciozinho, nós temos algumas questions, algumas questões. Enquanto vocês vão colocando nessa página 29, que é a página 29, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, alguns livros nossos, aqui pelo sistema Coque de ensino, sempre vai começar com algumas perguntinhas. O segundo ano vai ter uma outra perguntinha, só de muito vez em quando. O terceiro ano já tem um pouquinho mais de perguntas no começo da nossa lesson. O quarto e o quinto ano tem pergunta todas as aulas. Então, assim, muita atenção. É através dessas perguntas que a gente vai aprender um pouquinho mais de inglês, a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho mais sobre o tema que a gente vai estudar naquele dia. Então, é bem interessante e importante a gente ter tudo isso, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam é esse subtítulo, ou seja, esse títulozinho aqui em vermelho que está embaixo do número da nossa lição. Então aqui está dizendo let's count. O que significa isso? Let's count significa vamos contar. Então, let's count. Vamos contar alguma coisa. E logo embaixo nós temos 4 perguntinhas. Essas perguntinhas elas vão começar todas com as duas mesmas palavras. How many? O que significa isso, gente? How many? Ele é utilizado todas as vezes que a gente vai fazer uma pergunta de quantidade. Então, quantos ou quantas? Então, todas as vezes que a gente começar a pergunta com how many, eu estou perguntando
quantas alguma coisa lá. Então, quantidade. Eu quero saber se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Então, eu quero saber quantidade de alguma coisa, tá bom? Então, olha só. Nós temos how many, how many, how many e how many. Então, todas essas perguntinhas, elas vão falar sobre quantidade. Então, quanto, gente? Qual é o número de coisas que tem aí nesse texto? No nosso caso, não é um texto propriamente dito. É uma figura. Olha só. Não tem muitas palavras. Figura não tem muitas palavras. Mas também não deixa de ser um tipo de apresentação textual. Tio, você está falando muito difícil hoje. Eu sei, gente, desculpa. Na verdade, a gente vai ter alguma informação naquela imagem e a gente vai interpretar essas informações, ok? A interpretação de hoje é sobre quantidade, números em inglês, ok? Então, como eu já falei para vocês, todas as 4 perguntinhas, elas são quantidades. Então, a gente vai falar de quantidade hoje, ok? Além disso, a gente tem que saber o que a gente vai contar, que são muitas coisas aí que tem para contar. Então, são 4 principais. The four main things. 4 coisas principais. Que são os birds, os monkeys, butterflies and different flowers. Tio, não lembro o que essas palavras significam. Vou ajudar vocês. A gente viu na aula passada e conhecemos alguns deles, alguns desses animals. Por exemplo, o monkey, que é esse camaradinho aqui. Bird, que é esse bonitão aqui. Butterfly, que é essa linda. É, isso aí. And flowers, que são, olha só, essas lindas flores, como o tio já falou lá no comecinho da aula. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver. Todas essas perguntinhas, elas são muito parecidas. Então, olha só essa primeira. How many birds can you see? Quantos birds você consegue ver? Então, e onde é que você vai procurar eles, gente? Lá nessa imagem aqui embaixo. Então, já eu mostro a imagem melhor para vocês. Segunda perguntinha. How many monkeys can you see? Quantos monkeys can you see? Very good. Terceira perguntinha. How many butterflies can you see? Então, quantas butterflies você consegue ver? Muito bom. E a última pergunta é: How many different flowers can you see? Então, quantas flores diferentes você consegue, você consegue ver? Agora eu vou mostrar a imagem para vocês. Olha só, gente. A imagem é essa daqui que está aí no livro de vocês logo embaixo das perguntinhas. Então vamos dar uma olhada, conta a quantidade de coisas que você está observando. Por quê? Porque já a gente vai aprender a responder aquelas perguntinhas. Então dá uma olhadinha aí, vai. Pausa o vídeo e fica olhando aí um pouquinho a nossa imagem. Contou tudo? Tá joinha? Vamos agora aprender a responder aquelas perguntas. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o tio vai colocar para vocês novamente as perguntas que estão aqui em cima, galera, aqui em cima. Nós vamos responder na frente da pergunta. Então nós temos a perguntinha: How many birds can you see? Quantos birds can you see? Vamos lá olhar a nossa picture. Então nós temos 1, 2, 3. Então, como é que a gente vai responder 3 pássaros? Primeiro a gente vai colocar o número, e o número em inglês é o 3. 3. E depois a gente vai colocar o nome do animal que a gente contou, que foram os birds. Então, 3 birds. Ponto final. Ok? Então, respondemos a primeira questão. Belezinha? 3 birds. Vamos lá de novo. 3
birds. Ok? Então, joia. Até agora tá tudo certinho. Vamos agora contar a próxima pergunta. Vamos agora respondê-la. How many, quantos, quantidade, monkeys, monkeys can you see? Você consegue, ó, see, você consegue ver. Vamos dar uma olhadinha, vamos procurar. One, esse aqui é? Two monkeys. Então vamos dar uma olhada. Como é que a gente vai responder agora essa segunda questão? Colocamos o número primeiro, two, e depois nós vamos colocar o objeto que a gente contou. No caso, o animal que a gente contou. Qual foi o animal? Monkey. Very good. Então, two monkeys. Very, 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 very good. Próxima, gente. How many butterflies can you see? Vamos contar? Quantas butterflies a gente consegue ver? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais alguma? Não, acho que não tem não. Então, como a gente vai responder, primeira coisa que vai aparecer, o número 5 e depois o objeto ou animal que a gente contou, que foram as butterflies. Então, vamos escrever butterflies. Ok? Continuando. How many, quantos, different flowers can you see? Diferentes flowers can you see? Vamos dar uma olhadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais alguma flower por aqui? Não, né? Então, quantas flowers a gente conseguiu ver? 8. Como é que a gente vai responder isso? Dessa maneira, gente. Primeiro vem o numeral 8, então o nome do número 8, que é o 8. E logo depois nós vamos colocar o objeto ou a coisa ou o animal que a gente contou. Nesse caso é uma flowers. Então vamos colocar a palavrinha flowers. Flowers. E o pontinho final. Se você precisar pausar agora para poder escrever tudo, não tem problema. Pode pausar, escreve e depois dá play para a gente continuar a atividade, ok? Para você que já finalizou, então a gente vai colocar agora na page number 30, na página número 30. Ela é uma atividade, gente, de tarefa de casa, mas eu preciso explicar todos os pontos direitinho para vocês. Então, vou colocar meu livro lá na página 30, todo mundo coloca ele. Essa parte aqui embaixo é a aula da semana que vem, tá bom? Então, deixa quietinho aí. Na aula de hoje, a gente vai ficar só com essas questões da página 30, que é uma tarefa de casa, tá bom? Então, nós temos agora o homework, page 30. 30, ok? Página 30. Tem duas perguntinhas só para vocês responderem e eu vou dar um modelo para vocês responderem. Então calma aí. A nossa primeira pergunta fala o seguinte: How many, quantos, how many different kinds of plants can you find in your school? O que isso significa? Quantos diferentes tipos de plantas você consegue encontrar na escola? Como a gente não está na escola agora, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês colocarem diferentes tipos de plantas que você tem na sua casa. Aí o que você vai fazer agora? Você vai contar quantas plantas tem na sua casa e você vai escrever para mim a quantidade que tiver. Aqui na minha casa eu tenho 10 plants. Então eu vou colocar o número 10 e sim, a gente tem que escrever o número. Não é só
botar o numeral. Tem que escrever o número. Depois que você escreve o número que tiver na sua casa, você vai colocar o seguinte: kinds of plants, ok? Kind of plants é igual para todo mundo. O que vai diferenciar as respostas é só a quantidade que você colocar aqui. Tio, na minha casa não tem planta, eu coloco o número 0? Só que em inglês nós chamamos ele de zero, ok? Então você pode colocar zero. Não tem problema. Se você não tem, não tem. Não é mesmo? Agora, quem tem, conta a quantidade de plantas que tem em casa e coloca aí para a gente poder saber e divulgar para todo mundo depois. A segunda parte da nossa homework, da nossa tarefinha de casa, é essa segunda questão. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer uma list of the plants, uma lista dessas plantas, para comparar com os coleguinhas. Como é que vocês vão fazer isso? Sim, essa resposta é em português por enquanto. O que eu quero que vocês façam? Coloquem a lápis, sempre, a quantidade de plantas que você tem na sua casa. Quais são essas plantas que você tem em casa? Pode pedir ajuda para a mamãe e para o papai, que eles geralmente sabem o nome das plantas que tem em casa, tá bom? Coloca o nome de todo mundo aqui em português, não tem problema nenhum. Na nossa aula Zoom, nós vamos conversar sobre essas plantas. Então aí eu vou comentar com vocês. Ah, gente, quais são as plantas que tem na casa de vocês? Aí vocês vão me falando quais são as plantas que tem e eu vou colocar, ó, aqui no meu quadro para a gente aprender o nome dessas plantas em inglês, ok? Então na nossa aula Zoom vai ser somente para a gente aprender o nome das plantas, right? Ok? Então a gente vai fazer essa segunda questão com todo mundo. Primeiro coloca em português. Você pode colocar, fazer uma listinha em português, ó, aqui do lado, para deixar na linha um espaço para a gente poder escrever em inglês, ok? Então você pode colocar do ladinho aqui as plantas que você tem em português e na aula de Zoom de inglês a gente vai colocar elas em inglês, ok? Por hoje é isso, é uma aula bem mais tranquila, porque a aula da semana que vem ela vai ser bem mais puxadinha. A gente vai aprender algumas prepositions, que é bem legal, gente, é bem interessante isso, vocês vão usar para o resto da vida todinha, até vocês ficarem adultos, de verdade. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo gigante na cabeça de todo mundo. E see you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.